Salve, meu aluno querido, tudo bom? Aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal. Hoje vamos falar sobre um pouquinho de análise sintática, talvez algumas formas bem elementares da análise sintática, e vamos resolver aqui aquela discussão sobre o que é sujeito e o que é predicado. Enquanto você faz a sua inscrição aqui e deixa um like, o Carlão vai rodar a vinheta para a gente poder estudar. Roda a vinheta, Carlão! Vamos lá então, falando sobre dois dos elementos da sintaxe do período simples que são importantíssimos: sujeito e predicado. Vamos começar por aqui, ó. Você vai pegar o seu material e escrever assim: sujeito, beleza? Sujeito. O que é sujeito? Eu me lembro de quando estava na escola ainda, e os professores falavam: sujeito é quem faz alguma coisa. Tudo bem, isso é uma ótima maneira de ajudar a encontrar o sujeito. Mas nem sempre ele faz alguma coisa. Às vezes ele sequer faz uma ação, às vezes ele até recebe a ação. Então, vamos pensar assim: o que é o sujeito? Coloca assim como definição: termo sobre o qual se declara ou se constata algo. Beleza? Então eu declaro, eu falo alguma coisa sobre ele ou eu constato alguma coisa sobre ele. Coisas importantes a respeito do sujeito que você precisa anotar aí. Sujeito não precisa ser uma pessoa. Sujeito não precisa ser um pronome. Não precisa ser um cara, nem um animal. Pode ser um pedaço de frase. Tá? O sujeito também não precisa fazer alguma coisa. E ele também não precisa vir no começo da frase. Meu Deus, professor, você me acabou agora. Porque o que eu vou fazer? Tudo que eu achava que era sujeito foi isso aí que você falou. Tá, mas então vamos lá. Em primeiro lugar, sujeito você não precisa achar. Você precisa saber classificar. São coisas diferentes. Achar, eu falar para você: tá aqui, achei. Não é isso. Eu preciso saber classificar. Então, eu vou olhar para uma oração e tentar classificar que tipo de sujeito existe ali. Olha só, quais são os tipos de sujeito? Nós temos aqui o tipo 1, que é chamado de sujeito simples. O tipo 2, que é chamado sujeito composto. O tipo 3, que é chamado sujeito oculto. Também pode ser chamado de sujeito elíptico ou desinencial. Depois nós temos o sujeito indeterminado, perfeito? E aí nós temos o número 5, chamado de sujeito inexistente, ou se você preferir, oração sem sujeito, tá? Inexistente, oração sem sujeito. E o tipo 6, chamado de sujeito oracional. Pablo, como é que eu entendo cada uma dessas coisas? Essa nomenclatura tem tudo a ver com o núcleo do sujeito, certo? Sujeito simples tem um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Sujeito oculto, eu não consigo encontrar o núcleo escrito na frase, mas eu consigo retomar uma ideia que ele traz por causa do verbo. Por isso, sujeito desinencial, por causa da desinência do verbo. Sujeito indeterminado é aquele cujo núcleo não pode ser determinado. Sujeito inexistente é aquele cujo núcleo não existe, ou seja, a forma verbal dispensa um sujeito. O verbo não precisa de um sujeito. Sujeito oracional é aquele cujo núcleo é uma oração, beleza? Se você quiser saber um pouquinho sobre cada um desses núcleos aqui, eu tenho uma aula aqui no meu canal só sobre sujeito, sobre tipos de sujeito. Ou se você quiser também, pode fazer parte do método Jamilk, tranquilidade, porque daí você tem aulas aprofundadas sobre tudo isso, ou você pode ser assinante do canal, que daí você tem um curso de língua portuguesa liberado para você. Facinho. Agora, vamos pegar aqui a noção de predicado. Você vem aqui e coloca, ó, predicado. Na escola, o professor costuma falar o quê?
o predicado é o verbo, mas não é bem assim, não é necessariamente o verbo. O predicado vamos definir como aquilo que se declara, ou se constata sobre o sujeito, beleza? É lógico, o predicado tem uma relação muito poderosa com o verbo, porque sem verbo não existe predicado, tudo bem? Então, o que eu quero que você entenda? Para você pensar em predicado, você realmente precisa pensar em verbo. Então, eu já até vou puxar aqui, ó, escreva assim, ó, pensar em verbo. Existem 3 naturezas de predicado. Primeiro tipo de predicado, você coloca lá, chamado predicado nominal, certo? O segundo tipo de predicado é o predicado verbal. E o terceiro tipo de predicado é chamado de predicado verbo nominal, ok? O predicado nominal é aquele cujo elemento mais importante é a caracterização. Por isso aqui você vai ter um elemento predicativo, sempre, certo? Você vai ter um elemento predicativo. No predicado verbal, a coisa mais importante é indicar a significação do verbo. Por isso que ali você tem verbos significativos, tá? E no caso do predicado nominal, você tem verbos que não são significativos, são verbos relacionais ou verbos de ligação, se você preferir. O predicado verbo nominal é uma mistura das duas coisas. Você tem um verbo de ação, certo? Um verbo de ação, um verbo significativo, e vai ter um predicativo junto com ele ali. Tudo bem, Pablo, essa é a parte teórica. Mas você poderia ser um pouco mais prático e me mostrar, por exemplo, algumas formas em que eu vou ter sujeito e predicado? É claro, eu vou escrever algumas frases aqui no quadro e nós vamos analisar. Serão pequenos exercícios, tá, de sujeito e predicado para você realizar junto comigo. Coloca assim então no seu material assim, ó, exemplos. E vamos ao nosso trabalho, porque é isso que importa. Vamos pegar aqui a primeira frase, tá? A primeira frase bem simples e bem tranquila. O aluno fez a tarefa. Beleza? Muito bem. Nós temos aqui nessa sentença sujeito e predicado. Como é que eu encontro essas coisas? Eu tenho um verbo, que é o verbo fazer. Toda análise sintática, marque isso bem, toda análise sintática começa com o verbo. O verbo aqui é o verbo fazer. Logo, eu encontrei o verbo, o que eu faço? Eu faço uma divisão na frase. Eu vejo o que é que está vindo antes do verbo e o que é que está vindo depois. O que veio antes do verbo? Veio essa expressão, o aluno. Perceba, o que eu estou dizendo sobre o aluno? Eu estou dizendo que ele fez a tarefa, certo? E perceba outra coisa importante. Existe um elemento a respeito do qual eu estou declarando algo. Eu estou declarando fez a tarefa sobre o aluno. Então, isso aqui é o sujeito, tá? Isso é um sujeito. E isso que eu tenho aqui, ó, fez a tarefa, que nesse caso é a ação que ele executou, isso aqui é um predicado. Perfeito? Isso aqui é um predicado. Tudo bem? Veja, eu não preciso ter esses elementos do mesmo lado para que eu tenha sujeito e predicado. Quer ver? Olha só. Vamos pegar a frase assim. Fez a tarefa o aluno. Essa é uma frase menos usual, mas ela é possível no português. Eu tenho aqui, ó, ainda a mesma separação. Porque eu continuo declarando sobre o aluno que ele fez a tarefa. O aluno aqui não está no começo da frase, mas ele ainda é o sujeito. Fez a tarefa não está no fim da frase, mas ainda assim esse termo é o que a gente chama de predicado. Muito bom, né? Pois é, cara.
Só que aqui eu peguei uma frase bem curtinha, peguei uma frase bem simples. Vamos pegar uma frase mais longa para que você consiga analisar da mesma maneira, tá? Então, veja só. A frase vai ser a seguinte: é importante que todos usem o cérebro. Beleza? Muito bem. A primeira coisa que você nota nesse exemplo é que eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo ser, que está aqui, já joguei aqui verbo. E eu tenho o verbo usar. Perfeito? Então, olha só. Se eu encontro dois verbos, dois núcleos verbais, naturalmente eu vou ter que procurar o quê? Dois sujeitos. Eu vou ter que classificar dois sujeitos. Então, olha só, aqui está bem fácil. Quem vai usar o cérebro? Todos. Então, todos em relação a usem é o quê? O sujeito. Beleza? Sujeito. Quer dizer que usem o cérebro em relação à palavra todos. Esse termo aqui, ó, é aquilo que eu declaro. Então, isso aqui é o nosso predicado. Certo? Pois é. Eu fiz isso no interior dessa sentença. Só que agora eu preciso fazer isso ao longo de toda essa sentença. E é justamente para isso que existem as aulas sobre conjunções, sobre orações subordinadas. É para ensinar você a fazer isso aqui. Então vamos lá. Bem, para começar a análise de uma maneira mais fácil, eu vou pegar todo esse bloco aqui, ó. Todo esse bloco, que é um bloco grande, e eu vou fazer uma substituição. Exatamente igual você faz quando você está em matemática. Substituir para ficar mais fácil. Eu vou substituir por uma palavra só, pela palavra isto. Mas você também pode colocar X ou pode colocar batata. Beleza? Que ficou bem fácil agora. Quer ver? Bem fácil mesmo. Eu vou baixar a expressão é importante. É importante. Beleza? Eu posso escrever é importante isto, é importante X, ou é importante batata. Eu vou continuar no conceito matemático porque eu fiquei animado, tá? Então, ó, é importante X. Vamos fazer exatamente igual nós fazemos em matemática? Mexer nos termos? Olha só. X é importante. Cara, olha que coisa mais fácil que ficou agora. Aqui eu tenho o verbo. Certo? Ele é um verbo de ligação, verbo ser, tudo bonitinho ali. Lembra que nós só estamos na ideia de procurar sujeito e predicado, tá? Então olha só, eu faço uma divisão aqui. O que é importante? X. X é o quê? É importante. Então, qual é a função do X nessa frase aqui? Qual é a função? Coloca batata. Batata é importante. Quem é importante? Batata. A função é de sujeito. A função é de sujeito. Beleza? Então aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o quê? O predicado. Pablo, mas não era o X que eu tinha aí. Eu sei que não era o X. O que eu tinha no lugar do X? Eu tinha toda essa oração. Então, toda essa oração, que todos usassem o cérebro, funciona como o sujeito do verbo ser. Você entendeu? Era só você passar isso aqui para cá. Que todos usem o cérebro é importante. Existe um nome para isso em análise sintática. O nome disso é oração subordinada substantiva subjetiva, que é uma oração com função de sujeito. Você estuda isso em análise sintática do período composto. Comece estudando isso a partir do 9º ano, aí você tem primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Tá? É um assunto muito importante. Se você tiver essa manha, aqui ó, fica muito fácil. Ou se você for inscrito aqui no canal, tá? Fica ainda mais fácil. Aproveita então agora, se você ainda não deixou o like antes, deixa o like aí. E se você ainda não fez inscrição antes, faça agora. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Força, guerreiro!